Esta é a série de testemunhos de sucesso na PNA do podcast Perguntas QB. Ao longo desta série vou conversar com colegas de anos anteriores que já passaram pela PNA para perceber como é que estudaram, o que resultou e o que fariam diferente hoje. Sem receitas mágicas, apenas estratégias reais. Se estás a preparar a PNA, este episódio é para ti. Hoje vamos estar à conversa então com o Francisco, bem-vindo. Obrigado. E para começarmos e para os nossos ouvintes saberem com quem é que estamos a falar, quem és tu, em que faculdade é que estudaste, quando é que fizeste a PNA e em que ponto da vida médica é que estás agora? Basicamente queremos saber tudo sobre a tua vida académica. Então, olá, o meu nome é Francisco Martins, fui estudante na Universidade de Medicina e Ciências Biomédicas do Algarve, fui enfermeiro numa vida passada e fiz a PNA o ano passado. De momento estou a fazer o internato de formação geral no Hospital de Faro e estou a passar por medicina interna. Nós gostávamos de desconstruir assim o teu estudo para a PNA todo, mas primeiro gostávamos de perceber como é que ele correu assim de uma forma geral. Então, de uma forma geral, eu tentei estar o mais relaxado possível. Comecei a estudar ahm, no início do ano de 2025, com o objetivo de estudar para a PNA. Cada vez que ia integrando um estágio novo, ia estudando para esse estágio e ao mesmo tempo já estar a estudar para a PNA. E depois foi fazer perguntas do QB e tentar fazer algo em duas fases. Uma fase em um estudo mais intensivo e depois uma revisão. Basicamente foi isto que eu fiz. Se recuperares assim a uma fase mais inicial, que é a fase em que eu estou agora, quando pensavas na palavra PNA, qual era aquele sentimento que tinhas? Estavas assim com motivado ou estavas com medo? Qual era a expectativa que tinhas assim na altura? Penso que ansiedade seja uma palavra que passa pela cabeça de toda a gente quando está a estar para a PNA, inclusive é comigo também aconteceu. Mas acho que o foco também é um pouco gerir as nossas expectativas e para aquilo que vamos e ir um pouco com a mente aberta e aproveitar que o estudo para a PNA não é só um estudo de uma prova, mas é um estudo para nos tornarmos melhores para uma vida futura. Portanto, é ter também um bocado este pensamento. Sim, eu concordo contigo. Eu agora gostava assim de perceber um bocadinho melhor como é que foi a fase em si que tiveste a estudar, mas sem romantizar muito. Como é que organizaste inicialmente o teu estudo para a PNA? Eu tentei inicialmente dividir as temáticas por semanas e o meu objetivo era acabar uma determinada temática em certa semana e manter este ritmo, de forma a conseguir ter o estudo completo por volta meio do verão. Depois foi focar-me completamente em fazer perguntas todos os dias e só para fazer uma revisão. Houve um plano que tu conseguiste seguir assim desde o início ou ao longo do tempo tiveste que ajustá-lo? Houve um plano, mais ou menos consegui seguir desde o início. Atrasei-me um bocadito, mas foi ali cerca de 2, 3 semanas, mas mais ou menos mantive o mesmo caminho e consegui atingir o objetivo. Há bocado referiste que tinhas aquelas fases mais normais e as fases mais intensas. Como é que era um dia típico teu, assim nessas fases mais normais e depois mais no final nas fases mais intensas? Como eu disse, temos que gerir um pouco, não só a expectativa, mas também gerir o nosso dia a dia. É fulcral ter uma boa noite de sono, para estarmos preparados no dia seguinte para estudar com a cabeça fresca. Portanto, eu acordava sem pressas por volta das 9, 10, começava a estudar, pausa de almoço, à tarde voltava a estudar, podia fazer uma pausa para ir ao ginásio, ou estar com os amigos, e não prolongava muito o meu estudo à noite, por volta das 9, 10, parava o meu estudo, via uma série, um filme. A nossa cabeça tem que haver aqui um equilíbrio, não podemos estar só focados no estudo, senão ficamos um pouco desequilibrados. Uma fase mais intensa foi mais ou menos o mesmo, só que era tudo um ritmo mais rápido de estudo. Era mais intensa no sentido em que tinha que estudar mais rápido e, portanto, era mais resumido. Sim, eu concordo com isso que disseste de termos que conseguir conciliar com outras coisas, porque senão damos todos em malucos, não é?
E uma dica que eu dou, que eu também fiz, foi estudar em sítios diferentes, porque até quando nos lembramos da matéria, lembramos, eu estava neste sítio a estudar isto, e conseguimos ir buscar essa gaveta e tirar a informação. Portanto, ir bibliotecas, para casa de amigos, em casa, e estudar para a praia, porque temos que aproveitar o verão, e nisso o facto, por exemplo, do QB também ter a aplicação ajudou bastante. Sim, eu concordo imenso. Eu sou aquela pessoa que gosta de estar sempre a mudar de sítio. Já experimentei, acho que todas as bibliotecas do Porto, portanto, concordo 100%. Nessa fase, destas fases de estudo que estavas, que recurso é que tu usavas mais? Gostavas mais dos manuais, de resumos, de vídeos, de perguntas? Eu nunca fui pessoa de ver muitos vídeos, gostava sempre de ler e sempre fui uma pessoa de ter o maior compêndio possível e mais resumido possível das coisas. Claro que numa fase inicial eu agarrava nos resumos e tentava aprofundar esse conhecimento. Na fase de estudo mais intensivo, como eu te disse, era mesmo só o resumo, porque aquilo que eu fui buscar em outras fontes já estavam cá, era só tentar ir buscar essas gavetas, essas informações. E, portanto, ajudou-me bastante a estruturar o meu estudo. Mas, basicamente, eu gosto muito de livros, recorri à sementa do QB, que para mim estava perfeita, porque é super resumida, e depois, se faltasse alguma informação, alguma coisa, ia buscar a outras fontes e adicionava. Houve alguma fase assim no teu, durante o teu percurso que tiveste que mudar o teu método e que notaste que isso tenha feito diferença? O meu método foi quase sempre o mesmo. Eu às vezes gostava de comparar com os meus colegas, como é que eles estavam a fazer, mas eu via que a forma como eles faziam, que é válida, não seria apropriada para mim. Portanto, eu mantive mais ou menos o meu percurso. Sim, nós acabamos por ser todos diferentes, é verdade. E acho que a comparação só piora Claro. na maioria das Não vezes. só, e principalmente compararmos os resultados, acho que também é uma coisa que é um erro. Não devemos comparar os nossos resultados com os dos outros, até porque as provas há muitas condicionantes. É o estudo, é como é que tu estás naquele dia. Às vezes tens matéria que está mais enraizada em ti, que sabes melhor aquela parte da matéria, e pode não ter calhado nessa prova, mas pode calhar noutra prova. Uhum. Portanto, apesar da matriz ser mais ou menos a mesma, há essas pequenas diferenças. Portanto, nunca nos podemos comparar com os outros, porque o sucesso da PNA não tem nada a ver com essa comparação. Assim, durante o teu estudo, houve algum momento em que sentiste que estavas a estudar muito, mas que não estavas a render assim tanto? E se sim, o que é que fizeste para conseguir dar a volta? Verdade, bastantes dias. Havia dias em que eu estudava, e passado um bocado eu já não me lembrava nada do que tinha visto. E é geral, quando converso com as outras pessoas, isso acontecia. Pá, é fazer a pausa. É fazer a pausa significa que a nossa cabeça não está a funcionar da melhor forma. Vamos relaxar, vamos ter com os amigos, ir ao ginásio e fazer um reset. Depois voltamos um pouco atrás, revemos e entra mais facilmente. Sim, eu sinto que às vezes também o facto de mudar um bocadinho o método, por exemplo, se eu não estou a render tanto a ler matéria, fazer outras coisas também pode ajudar, ou ir fazer perguntas, por exemplo. Exatamente. Sim. Fazer perguntas às vezes ajuda, porque se estás a ler matéria e não está a entrar, ao fazer perguntas exercitas ali um bocado o cérebro, e no final, ao ver as explicações, estás a estudar ao mesmo tempo. Portanto, sim, facilita. Qual é que achas que foi a chave para o teu bom resultado? Achas que foi a tua consistência, o método que utilizaste, as perguntas que foste fazendo? Eu acho que fazer as perguntas foi essencial. Não só pelas respostas, a explicação das respostas, mas porque fazer perguntas ajuda-te a exercitar como é que tu deves ler as perguntas. Qual é o sumo que tu deves ir buscar? Porque fazer a PNA é saber também gerir o tempo. E gerir o tempo é mesmo essencial, porque
tens que saber ler para saber melhor responder. Aliás, eu tenho dito que a prova do ano passado era muito sobre se soubesses bem a matéria, sabias o que é que tu deverias ir buscar à pergunta e para responder rapidamente. Portanto, o QB ajudou com o seu banco de perguntas enorme para exercitar o cérebro a saber ler a pergunta e claro, também a melhorar o conhecimento através das respostas. Sim, tu referiste que era bom e importante as perguntas e assim. Em que fase do teu estudo é que tu começaste a usar a plataforma do Perguntas QB e de que forma é que o começaste a fazer? Comecei desde o início. Inicialmente fazia perguntas sobre aquilo que eu estava a estudar no momento, acabava de estudar um capítulo e depois fazia perguntas sobre isso para saber se aquilo que eu acabei de estudar tinha realmente ficado. Ahm, Depois, mais para a frente, o que eu fazia mais perguntas sobre aquilo que estudava, mas ia sempre buscar X perguntas para trás sobre as matérias que eu já vi para continuar a rever essa matéria. Mas comecei a usar desde o início. E há alguma funcionalidade, ou uma forma de usar esta plataforma que tenha sido mesmo um game changer para ti? O facto de haver a aplicação foi fantástico, porque lá está, em qualquer momento podemos estar a fazer perguntas na fila do supermercado, na praia, e ajuda a aproveitar todos os momentos para poder estudar ao mesmo tempo. Eu acho que a aplicação foi essencial mesmo. E consegues-te lembrar assim de um momento em que pensaste: "Ok, esta plataforma é mesmo boa e está a fazer imensa diferença no meu estudo"? Ahm, Acho que quando começamos a fazer as simulações, e as simulações do QB ajudaram bastante, e começar a ver os resultados, acho que isso demonstra um, quão funcional foi a plataforma, portanto, e de que forma nos ajudou a melhorar o estudo. Eu sei que já explicaste um bocadinho como é que integravas, as perguntas que havia no teu dia a dia, mas foi constante ao longo de todo o tempo, tu usaste as perguntas da mesma forma? Usaste sempre depois de estudar, que tinhas referido, ou às vezes também antes, ou só quando revias, ou em dia estavas mais cansado, como tínhamos referido há bocado, que às vezes não dava a dar para estudar teoria, então passaste para a parte das perguntas, ou foi sempre aquilo que tinhas dito há bocado? Não, às vezes havia dias em que acordava e não apetecia tanto ir estudar, então às vezes começava a fazer perguntas sobre a matéria que tinha visto no dia anterior, até para ter a certeza para saber se tinha que voltar a rever ou se a matéria estava sabida. Pronto, mas a maior parte das vezes foi sempre depois do estudo e depois ao final da semana fazia sempre uma simulação para cimentar o conhecimento. Sim. E achas que o treino com as perguntas mudou a forma como tu conseguias pensar clinicamente? Sim, sim, sem dúvida. E principalmente por aquilo que eu disse, que é o facto de aprenderes a ler as perguntas e ir a procurar as vinhetas necessárias para responder, para encontrar a melhor resposta o mais rapidamente possível. E Já mesmo faz hoje, ao ver, desculpa, mesmo Não, hoje a não, ver diz. os doentes, a ver os doentes, muitas eles trazem uma grande vinheta, não é, com eles, e nós temos que encontrar a queixa principal e isso também ajuda. Sim, eu acho que até depois na prática, quando eu Sim. estiver no meu ano comum, vou sentir: ainda bem que eu estudei aquilo, agora se calhar eu consigo resolver as coisas". Para fechar um bocadinho este tema, e já nos deste imensas dicas, mas eu gostava que, se tivesses de explicar a um colega mais novo, como eu, que estou no 6º ano ainda, porque é que vale a pena apostar nesta plataforma, na Perguntas QB, o que é que lhe dirias? Diria que realmente a QB é um grande compêndio de perguntas, permite num sítio só aceder de forma fácil a todas as questões necessárias para ter o melhor estudo para a PNA. E ajuda-nos a exercitar o cérebro, ajuda-nos a exercitar a nossa plasticidade, a gerir o nosso tempo
para conseguir fazer a PNA com o maior sucesso possível. Nós há bocado estávamos a falar da parte em que é mesmo importante nós termos vida para além do estudo e para além da PNA, porque a verdade é que quando nós estamos a estudar para a PNA parece que mais nada importa à nossa volta, e é mesmo importante reforçar que existe uma vida para além do exame e também existe uma vida pós-exame. E eu Isso. pessoalmente acho que é mesmo muito importante nós pensarmos sobre o depois da PNA, também para ajudar a reduzir um bocadinho da ansiedade que nós temos e para nos motivar mais, pensar que vamos trabalhar e que vamos começar a receber dinheiro, e assim motiva bastante. Como é que foi então o teu percurso no pós-PNA? O meu percurso pós-PNA foi sair das Caves de Coimbra, que foi onde eu fiz a PNA, ir para o hotel onde eu estava para o spa, aproveitar o spa, o último dia, e chegar a casa, no Algarve, fazer as malas e ir para a Tailândia. Acho que não havia melhor pós-PNA possível. 3 semaninhas na Tailândia, a comer muito pad thai, que já tenho saudades, e descansar antes de começar a vida profissional e comemorar o fim. Não foi tanto pelo PNA em si, mas pelo ano que foi o estudo para a PNA. Sim, eu acho que quando é mal aquilo acabar é mesmo, já está faculdade feita, agora é entrar no mundo do Exato. trabalho. E falando em mundo de trabalho, como é que está a ser a tua experiência de trabalho enquanto interno de formação geral? Como é que foi a escolha do hospital? Já pensaste na tua especialidade? Ah, como eu disse, de momento estou no Hospital de Faro, estou a fazer medicina interna. Para o mês seguinte vou começar pediatria. Tem sido um desafio adaptar a esta nova realidade, mas sinto-me bastante integrado. As equipas, o grupo de internos de formação geral é fantástico. Há uma grande entreajuda entre todos. Também há muitos convívios fora do hospital. E portanto, eu acho que, apesar de às vezes me sentir ainda meio perdido, mas baby steps, portanto, vai tudo funcionar, tem funcionado, portanto, também irá funcionar comigo. Ahm, e acho que, apesar da promessa de sol no Algarve, que às pessoas que não eram daqui, que vieram com a promessa de sol, o Algarve é uma boa opção para fazer o ano comum, portanto. Sim, e sentes que o estudo que tiveste para a PNA te ajudou agora no hospital a resolver alguns casos e a perceber melhor, eles estão a falar disto, eu lembro-me de estudar isto, ou assim. Sem dúvida, sem dúvida. E eu às vezes ainda vou recorrer aos meus apontamentos do estudo Claro. para a PNA para, agora não lembro como é que era o tratamento, ou recorro para estudar de vez em quando, sim. Entrando então agora nas últimas perguntas da entrevista, está a ser muito interessante e está a ser super esclarecedora, então para mim, que também estou ainda nesta fase, ajuda imenso. Eu gostava que nos deixasse algumas dicas, já deste algumas, mas eu gostava que deixasses mais. E se um estudante que vai fazer a PNA te pedisse agora 3 conselhos práticos, quais é que seriam? Conselhos práticos. Ah, este não é muito prático, mas eu acho que ajuda, que é, gerir as nossas expectativas é essencial. A gente pode se focar numa especialidade, mas temos que abrir um pouco o leque das nossas opções. Ahm, Sem dúvida, gerir o nosso tempo de estudo com o tempo pessoal, fazer escalas de quanto tempo é que devemos estudar, separar a matriz, de quanto tempo é que devemos gastar em cada secção da matriz, e focar-nos, talvez não tanto de faltam X dias para a PNA, mas faltam X dias para o meu pós-PNA. Há algum erro comum que vês que muita gente comete e que gostavas de alertar para isso? Aquilo que nós falámos de nos compararmos uns com os outros, acho que é um erro Sim. bastante comum que só cria ansiedade e não há necessidade. O que é que dirias a quem sente que já vai tarde ou então que não está a conseguir acompanhar? Não vamos tarde, acho que cada um temos o nosso ritmo, portanto, é tentar perceber
se devemos acelerar um pouco as coisas ou não, mas não vamos tarde, há tempo, está bem? E há várias formas de gerir o nosso tempo. Sim, eu acho que é difícil até porque nós às vezes temos um plano que achamos que devemos de cumprir até, não sei, dar a primeira volta e ouvimos muitas vezes falar em voltas e a primeira volta e a segunda volta, então isto acaba por ser um bocadinho assim estressante. Há muita gente Ahm, que começa, ainda não acabei a primeira volta, se calhar já devia estar a fazer a segunda, mas se calhar estás a fazer a primeira volta tão bem que se calhar não precisas de uma segunda volta. sim, sim, também já ouvi alguns casos de pessoas que disseram eu fiz a primeira volta e depois foi perguntas, 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 fazer o máximo de Exato, perguntas que conseguir. exatamente. Se pudesse deixar assim uma última dica, uma última mensagem para quem está a ouvir o podcast enquanto está a estudar, qual é que seria? Seria a PNA pode condicionar o teu futuro, mas a PNA não deve ser apenas o teu foco, está bem? Ok. Ah, acho que é isto. Sim, eu acho que ajuda, acho que até tranquiliza um bocadinho. Sim. Muito obrigada então, Francisco, Nada foi de muito nada, bom falar Inês. contigo e aprender também Obrigado. com o teu testemunho. Para os nossos ouvintes, obrigada por estarem desse lado, espero mesmo que tenham gostado. Aproveito para relembrar que se subscreveram o Perguntas QB têm acesso ao podcast, que resume temas da matriz oficial em episódios de cerca de 15 minutos, para poderem ouvir enquanto estão no ginásio, no autocarro, a lavar a louça ou, como no meu caso, naqueles 15 minutos de pausa, que assim não sei muito bem como se tornaram 45. Subscrevam então o podcast, deixem as vossas reviews, partilhem com os vossos amigos. Até à próxima e bom estudo!